Olá, meus amigos do canal Promessas, a paz do Senhor, alegria poder estarmos de volta aqui no canal Promessas, a TV do seu jeito, com mais um programa de Pel na TV 2018. Esse ano é o ano de eleição, eleições gerais. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero cumprimentar o meu pastor presidente, pastor Newton, a paz do Senhor, alegria poder estar com o senhor aqui de novo na de Pel na TV. Pai do Senhor, pastor Elias, pastor Nando e você que é a razão da nossa presença aqui, tentando comunicar com você algo que seja interessante para a sua vida e que daqui possa sair algumas instruções que você possa seguir. Pastor Nando, a paz do Senhor, alegria tê-lo de volta aqui no Adipel na TV. Pai do Senhor, alegria toda minha estar em mais um ano ao lado do nosso presidente, de você, pastor Elisa, e os nossos telespectadores, obviamente. Você de casa, muito obrigado pelo carinho. A primeira pergunta, pastor Newton. Esse ano, 2018, eleições gerais. Qual é a posição da igreja com relação às eleições esse ano? A igreja sempre participou, apoiando seus candidatos, seguindo uma orientação a nível de liderança maior, para que a gente possa lograr êxito em ter os nossos representantes, porque é muito importante que a igreja, o segmento evangélico, tenha os seus representantes no Congresso Nacional, porque é lá que saem as leis. O Brasil não sofre perseguição religiosa, mas o Brasil tem um Congresso e as leis podem prejudicar a igreja como um todo, a família, e tomara que os eleitos de 2018, nas eleições de outubro, sejam pessoas comprometidas com a família, com a liberdade de imprensa, com a liberdade religiosa e sem querer interferir em nome das minorias na vida interna corpo das igrejas. Então, este ano é muito importante, nós temos que estar unidos, evangélicos, para poder continuar elegendo os nossos representantes. Ô, pastor Nando, o senhor acha que os representantes evangélicos na bancada evangélica, chamada bancada evangélica no Congresso Nacional, têm representado a igreja na altura? O que é que o senhor acha disso? Se nós não tivéssemos uma bancada evangélica, a igreja já teria sido praticamente engolida por leis que prejudicam a família e a própria igreja. Isso é claro. Então, é suma importância termos representantes da igreja no Congresso Nacional. Se está representando a altura, não sei se chegamos ao ápice, pode ser melhor, podemos ter representantes melhores, mais atuantes, com certeza. Tem situações relacionadas à igreja que poderia já estar tramitando no Congresso, né? Vou citar uma questão aqui, talvez até algum representante nosso esteja assistindo e se inspire, né? Existe uma questão no Brasil sobre igrejas que estão em áreas públicas, que já poderia ser tramitada no Congresso Nacional uma lei que resolvesse essa questão. Não só as igrejas evangélicas, as católicas também. Exatamente, até refaço aqui, tecnicamente, não são igrejas evangélicas, templos religiosos, das mais vastos tipos de religião aí, né? E que foram permitidos usar esse solo público em legislações anteriores que era permitido. Depois a legislação mudou ao longo dos anos e hoje a gente sabe que é proibido e nós não defendemos que tem que estar procurando a área pública para construir igrejas, mas se no passado isso foi concedido, então era passivo isso e hoje não é mais, o Ministério Público está procurando retomar essas áreas. É preciso que o Congresso Nacional tome uma posição, porque tem áreas de marinha, tem áreas que é do governo federal, tem áreas de poder municipal, do governo estadual, e aí a gente fica como se estivesse ali sendo um impostor, um invasor. Nós temos, quando eu digo nós, porque a nossa igreja em particular tem, mas outras igrejas têm, documentos que nos autorizaram a utilizar. Se lá na frente a lei mudou, então é preciso que os políticos possam
ser sensíveis a esta causa Sim. que o pastor Nando levantou aqui, que é muito importante. E porque Maravilha. Nós vamos, pastor, daqui a pouco para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando. Eu tenho uma pergunta interessante para o pastor Neutro, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Será que isso é só para aquele que é evangélico? A gente volta já já, não saia daí. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do programa ADPEL na TV aqui no canal Promessas. Pastor Nando, no primeiro bloco, o senhor falou sobre área pública com relação ao Congresso Nacional. Conclua, por favor, Sim, a sua então, ideia. o nosso pastor-presidente deu uma fala muito interessante aqui. Só para fechar, quando citamos em relação ao Congresso Nacional e aproveitamos um tema prático que nós aqui vivemos, é porque os municípios hoje em dia, e as igrejas estão no município, fica numa situação complicada, porque é legislação nacional. Então, e o Congresso Nacional se cala em relação a isso, que é algo da igreja, sendo que nós temos muitos representantes da igreja que poderiam mover o Congresso Nacional com leis que vêm de cima para baixo, resolvendo essa questão. Então, precisamos, em 2018, continuar elegendo representantes da igreja e questionar esses representantes sobre as necessidades do meio religioso no Brasil em relação à lei nacional, a leis nacionais. Muito bem, você de casa, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você. Pastor, a pergunta que eu quero fazer para o senhor a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Isso é só para o evangélico ou para todos em si? Não, não são só os evangélicos que são justos. É claro que o evangélico tem a obrigação de ser justo, porque Jesus declarou que ele é luz do mundo, sal da terra, e luz é que ilumina nas trevas, e sal é que dá sabor à comida. Então, esses dois ingredientes são importantes na vida do dia a dia de um político. Agora, muitos homens, embora não sejam evangélicos, mas tenha o princípio cristão, são justos, é importante. E o que seria justiça? A principal coisa é ser honesto. É ser honesto, porque quando o político é desonesto, ele comete a maior injustiça de se locupletar com o dinheiro público, com aquilo que é imposto que todo mundo paga, que são pagos para que isso retorne em benefício para a sociedade. E o exemplo desses políticos que estão encerrando o mandato agora em 2018 é vexatório, é vergonhoso. Vocês assistiram no final do ano passado o deputado Tiririca renunciando, e a primeira vez que ele foi ao palanque para discursar, ele disse coisas muito sérias, que estava envergonhado. E outra coisa, políticos presos que foram eleitos para defender os interesses do povo, para ser honesto, estavam roubando. Não estamos dizendo aqui, não estamos acusando, são sentenças, são pessoas que estão trancafiadas, grandes empresários subornando os políticos buscando a possibilidade de propinas. O Brasil hoje é uma das piores imagens em termos no mundo dos demais países. É uma vergonha. E, infelizmente, aqui e ali pega algum cristão, algum evangélico também comprometido com esse tipo de falcatrua. Isso deixa a gente, pastor Nando, quase que desanimado. Exatamente. Mas nós sabemos que não tem como resolver o problema no Brasil a não ser pela política. Problema financeiro, enfim, de tudo.
de tudo. Agora, é a política que governa. O senhor não acha, o senhor como um cidadão brasileiro de boa índole, que é um grande homem, uma referência nacional, que o deputado Tiririca, eleito a deputado por 2 mandatos, com mais de 1 milhão de votos, foi irresponsável dizer, estou saindo fora, correndo? Você acha que ele não está correndo a lá, não deixando o negócio pepino na mão de muita gente? Será que ele não poderia fazer alguma coisa melhor? É difícil você ter aqui para julgá-lo. Ele foi o mais Está assíduo. fugindo da raia, né? Foi o mais assíduo lá no Congresso. Nunca discursou e nunca teve praticamente nenhum projeto importante pela quantidade de votos que obteve, por ter deixado algo mais sólido. Só que ele não foi chamado para ser político, me parece. Né? Agora, aí chega onde? Agora chegou Ele onde disse, eu eu sou quero. palhaço. Agora chegou aonde eu quero. Doutor Nando, cá para nós, o povo brasileiro tem que aprender a votar. Concorda ou não? Ou o senhor acha que é o grupo? Não, com certeza. E é tradicional, é histórico. O Brasil, em várias áreas, sofre influência de vários pontos aí. A própria igreja, nós já tratamos disso em outro programa, a igreja sofre influências do que ocorreu no país aí ao longo da história. Mas ainda há tempo, é hora de observarmos um pouco mais pessoas que foram levantadas. Eu digo aqui, meu presidente, se eu estiver errado, me corrija, por Deus. Eu acho que Deltan Dallagnol, procurador-chefe lá da Lava Jato, Sérgio Moro, um juiz que estava lá tranquilo, cuidando, né, da sua sessão judiciária lá na capital do Paraná, e de repente os processos da Lava Jato caem na mão dele por um efeito jurídico chamado conexão continência, né? Um investigado já tendo processos lá com ele, levou-se todos os processos para lá. Eu creio que é Deus que conduziu para esses homens, que são homens honestos, Com certeza. estudados para isso. O povo brasileiro tem que olhar para esses homens, olhar para as pessoas que estão presas, condenadas por eles, e votar em pessoas diferentes. Não votar só, por exemplo, porque o indivíduo é evangélico, mas pela competência e pela justiça, como o nosso presidente já explicou bem que a justiça não tem nada a ver com religião, né, meu pastor? É verdade. E quando o pastor Nando disse que isso foi Deus, e essa tecla eu sempre falo na igreja, porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. E eu já vi elas mesmas citarem, de uma certa forma, se gloriando disso e achando que, estando lá, pode fazer o que quiser e que Deus as colocou lá. E não é bem assim. Se Deus colocou, Ele também tira. Sim. E qual é a forma dele tirar? Se um governo vamos dizer assim, é democrático, por meio da democracia. E na democracia, a coisa mais importante que tem é o judiciário. Então, se caiu na mão de um juiz que resolveu fazer a coisa de forma correta, sem olhar a grandeza da estrela desse político e colocá-lo na cadeia, então foi Deus que fez. Beleza, nós chegamos ao final de mais um programa de Pel na TV. Nós vamos ter que falar mais um pouco sobre esse assunto. A observação rápida aqui, tem 2 forças, a força de Deus e a força humana. Então você analisa que esse ano de 2018 é um ano de você usar a sua força como eleitor para mudar a nossa nação. Pastor, muito obrigado pela presença, uma honra estar com o senhor aqui. Obrigado a vocês, aos nossos, vamos dizer assim, telespectadores, que é a razão do programa, né? Exatamente. Se não fosse você, Não teria. nós não estaríamos aqui na TV. A de Pel na TV, para ajudar você. Maravilha. Pastor Nando, um abraço, muito obrigado. Até o próximo programa. Abraço, meu presidente, abraço, pastor Elias, mas eu queria trazer uma mensagem de despedida aqui para você que está me assistindo. Você que vai votar, exerça o seu voto em 2018 com consciência, analise em quem você vai votar. E você que vai colocar o seu nome na disputa para poder exercer um cargo público, não pense em locupletar, não pense em você, pense no povo que você vai representar. Um abraço a você, a sua família, muito obrigado pelo carinho e até o próximo programa.